Boa noite. Dia 21 de dezembro de 2020. Estamos agora a 4 dias do Natal. E hoje eu pensei da gente começar a fazer alguns exercícios juntos para poder estar mais consciente e preparados nesse momento do renascimento. Infelizmente, aqui na minha casa eu ainda não consegui ver a estrela de Belém, ainda não consegui ver o alinhamento que hoje já sabemos, que é um alinhamento dos planetas Saturno e Júpiter. São planetas muito grandes que, quando se aproximam, eles aumentam, ampliam uma luminosidade que a essa distância nos daria a sensação da estrela de Belém, e que teria sido isso que aconteceu lá no nascimento de Jesus. Nós não estamos conseguindo ver, ou eu não estou conseguindo ver aqui, mas eu sei que ela está lá. Então, como Deus existe, mesmo que a gente não o veja, a gente o vê através da sua criação, podemos trabalhar com essa imagem de que a gente sabe, pelos astrônomos, que o evento está acontecendo, mesmo que a gente não esteja vendo. Então, vamos trabalhar para que a gente possa trazer essa força crística para dentro de nós e encontrarmos o nosso ser interior ou a nossa porção mais crítica. Então eu trouxe hoje um exercício que eu fiz para convidar vocês, se vocês gostariam de fazer também, né? É muito simples. Primeiro, uma água, né? Aquela água dos copinhos que a gente fez juntos há algum tempo atrás, no início da pandemia. A minha continua aqui, né? Eu continuo lá, o meu nome está aqui, né, no papel que a gente fez junto, e bebendo sempre essa água, desejando no primeiro momento alimentar a umidade, a sensação prazerosa de que estamos vivos. A água nos ofereceu a oportunidade de vir à vida, né? E a água, ela alimentando a nossa mucosa, o corpo, alimentando o corpo, a gente consegue uma sensação de prazer, né, de umidade, que nos lembra que estamos mais saudáveis e estamos vivendo a vida de uma forma mais prazerosa. O corpo muito ressecado, ele fala do nosso esforço para estar na vida cotidiana. Então, vamos primeiro alimentar um pouquinho de água para que as nossas emoções possam estar em circulação. E depois, eu peguei uma folha de papel, olha, uma folha de papel ofício como essa, e dividi ao meio. Podem dividir assim na vertical ou na horizontal como eu, né? Ou podem, sem usar a régua, só dobrar o papel. E aí, a sugestão que eu recebi hoje foi de fazer assim, nessa metade, na primeira metade, né? Começando da esquerda para a direita, eu escrevi o que eu fiz por mim neste ano. Para a gente relembrar, para fortalecer essa presença de amor que a gente desenvolveu por nós. E na outra metade eu botei o que eu fiz por mim através do outro esse ano. Porque a gente já conversou sobre isso, o tempo todo a gente está fazendo por nós. Em algum momento estamos fazendo por nós em nosso tempo, e em outro momento a gente está usando o tempo para fazer por nós através dos nossos semelhantes. Mas sempre só podemos evoluir a nós mesmos. Essa consciência a gente já tem cada vez mais clara. Por mais que eu ame o meu semelhante, eu posso transbordar para ele o meu amor, a minha compreensão, o meu afeto, o meu conhecimento, né? Como a gente falou ontem, com tudo aquilo que eu tenho, que eu desenvolvi pelo orgulho de existir, eu posso transbordar ao outro, né? De forma o mais humilde possível, dando ao outro, com humildade, a oportunidade de receber aquilo e ver o que lhe serve, para que através do orgulho ele me ofereça também o dele. Mas o tempo todo a gente só consegue desenvolver, evoluir, curar nós mesmos, uns através dos outros. Ok? E aí, o meu exemplo, eu vou passar para vocês o meu exemplo como uma sugestão para vocês fazerem, né? O que vocês querem. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz por mim esse ano foi agradecer a vida. A cada dia, nessa pandemia, com tantas pessoas adoecendo, todos os dias eu agradecia a vida.
Eu cantei muito para afastar os pensamentos difíceis. Então, quando os pensamentos estavam turbulentos, eu cantava e continuo cantando. Cantando, né? Já tenho dito, né? Aquele que canta seus males espantas. E é verdade, você começa a cantar, não importa o tipo de música que a gente vai cantar. Mas eu canto muitas músicas religiosas, gosto muito de cantar músicas do axé, gosto muito de cantar muitas músicas. E cantando música, meu coração vai ficando mais leve e os pensamentos mais difíceis vão sendo afastados. Eu observei melhor o meu tempo de dormir, a quantidade de água para beber. Em alguns momentos eu percebo que ainda bebo pouco, aí me lembro, vou lá e encho mais um pouco o meu copo. Selecionei melhor os alimentos nas refeições. Isso não foi muito bom, não. Mas eu consegui comer melhor, mais legumes, mais verduras, estar mais atenta para me alimentar de frutas, menos comidas produzidas, né? Que dos fast food da vida que eu adoro. Então, de vez em quando, eu alternava uma alimentação menos saudável, pedia lá pro Rappi, ou pedia pro iFood, ou o que for, mas me esforcei, né, para poder voltar ao peso, porque com essa pandemia, essa foi uma coisa que eu fiz por mim ao contrário. Comi em excesso e agora estou trabalhando para voltar ao meu peso, aquele que é melhor para mim. Tomei banho com mais atenção às partes do meu corpo para aumentar a minha presença, para não precisar ficar sem olfato, que o olfato tem a ver com a nossa presença. Então, se a gente toma banho trazendo a consciência das partes do corpo, a gente consegue ficar mais presente, né? Sentir melhor os cheiros, para tendo presença, poder ocupar melhor o corpo físico, é um cuidado que eu entendo que eu fiz por mim. Me esforcei mais para ficar no agora, pensando o máximo possível em coisas boas. Cada vez que a mente ia para o ontem, ia para o medo, não, peraí, agora você está bem, agora você está fazendo o seu trabalho, agora você tem como se alimentar, agora você tem a sua casa, pensando coisas boas, valorizando a cada agora o que eu tinha de melhor. E isso também foi uma coisa que eu fiz por mim esse ano. Acordei mais cedo. O meu desejo era fazer 20 minutos de banho de sol. Não foi muito o que eu fiz. Mas eu tentei tomar o banho de sol, seguindo as orientações, né, da importância do sol para a vitamina D e da importância da vitamina D para evitar ou para nos fortalecer no momento que a gente passa para evitar o contágio do Covid. Então, eu acolhi essa informação que veio das autoridades de saúde e tentei tomar um pouco mais de banho de sol. Me eduquei mais também para ver a beleza do Criador. A cada momento que as coisas ficavam complicadas, então eu olhava mais na janela, eu valorizava mais a minha casa, eu ouvia melhor o canto dos pássaros, não importava se estava chovendo ou se estava fazendo sol, eu tentava valorizar as coisas bonitas, a beleza que o Criador colocou a nosso dispor. Fiz muitas vezes isso. Fiz exercício 2 vezes por semana de hidroterapia. Uau! Isso foi um presentão que eu me dei. E uma vez por semana eu pratiquei o RPG para me ajudar na postura, para que eu pudesse ter um pouco mais de empenho junto à dieta para voltar ao meu peso. Isso eu fiz por mim. Atualizei todos os meus exames médicos. Isso também foi uma coisa legal. Fiz um óculos novo para poder enxergar melhor, para poder estar mais perto de mim. Tive mais calma comigo para vencer a preguiça. Esse vem sendo nosso esforço. Um dos pecados que se diz capital é a preguiça. E esse ano, na pandemia, o tempo que me sobrava, muitas vezes eu ficava preguiçosa. E não, Miriam, não tenha preguiça, Miriam, se esforça, levanta, faz alguma coisa por você. Tive calma comigo, né? Em alguns momentos eu não conseguia e sentei mesmo para ver uma televisão e foi por mim também. A calma por mim pode me trazer a possibilidade depois de ter calma por outra pessoa. Organizei as minhas gavetas, os meus armários, organizei os meus documentos, cuidei de todas as minhas pastas que estavam por organizar, com todos os pagamentos do ano. Já fiz tudo isso antes de terminar dezembro. Uau! Isso é muito bom para mim.
E orei muito, um número muito maior de vezes para ficar bem. Ai, Senhor, me ajude a ficar bem. Me ajude a me sentir criatura sua, para que eu fique bem. Ficando bem, eu posso encontrar a luz, a saúde, o bem-estar, o conforto. Enfim, eu fiz uma listinha agora para poder passar para vocês, para convidar. Eu vou fazer mais, eu sei que eu fiz mais coisas, eu vou anotar mais. Mas eu queria passar isso como uma dica para a gente se preparar nesses 4 diazinhos que faltam de forma consciente. Não é só, eu fiz, não, eu fiz isso por mim. E agora, o que eu fiz por mim através do outro? Eu fiz doações das roupas que não me cabiam mais, como eu organizei, né, as minhas gavetas, algumas coisas que não me cabiam mais, eu fiz uma seleção e eu fiz doação disso e fiquei com a maior alegria, fez muito bem para mim. Ouvi com mais paciência enquanto as pessoas falavam, pratiquei, Miriam, tem calma, ouve o que o outro está falando, não importa o que ele diga, né? Não falei junto, fiquei ouvindo, praticando a paciência e a calma, ativando o centramento para ouvir e escutar, né? Para quando o outro me fizesse alguma pergunta, eu responder aquilo que ele perguntou, né? Ouvir e ficar fazendo assim, né? Não, é ouvir e participar daquilo que o outro está dizendo, por mais que aquilo não tivesse em consonância com aquilo que eu estivesse vivendo. Exercitei a calma para esperar a vacina. Nossa, como eu estou exercitando. Calma, Miriam, isso vai passar. A qualquer momento a vacina vai chegar. Tenha paciência, tenha calma. Esse exercício, através da expectativa do outro, né, foram exercícios de humildade. Aliás, o primeiro, né, tudo que eu fiz por mim, eu tenho orgulho do que eu fiz por mim. Como criatura do Criador, eu valorizei muito aquilo que eu fiz por mim. E agora, com respeito e humildade, estou valorizando a minha humildade para receber do outro melhor e multiplicar o meu orgulho de existir, somando na polaridade, né, no complemento com o outro, um estado de vida mais a menos para nós todos. Deixei muitas vezes os outros desabafarem as mágoas, as dores, sem dar uma aula sobre o que ele deveria fazer. Nossa, como isso é importante. A gente deixar apenas o outro desabafar, ficar calado, deixar o outro falar da mágoa, da dor, mas como desabafo, sem ficar ensinando o que o outro precisava fazer. E isso foi uma experiência que me ofereceu muita alegria quando eu consegui. Nem sempre consegui, tenho que ser sincera. Muitas vezes eu acabava dando um pitaco, depois eu recuava. Me esforcei para praticar a paciência quando eu ouvia alguém fazendo maledicência. Nossa, já houve uma época que a maledicência chegava e eu jogava fermento. Isso mesmo. Hoje não. Esse ano eu trabalhei muito. Quando alguém falava mal de alguém, jogava pedra, não importa se era no político, não importa se era nos planos de saúde ou se era nos agentes de saúde, eu me esforcei muito para não alimentar a maledicência de nada. Não joguei pedra conscientemente em nada. Todo o tempo eu rezava para que a saúde seja justa para todos nós e para essas pessoas, principalmente, que nesse momento necessitam dela. Então, eu tive muita calma e paciência na hora de ouvir essas falas e ficar calado para não levar adiante aquilo que não ia trazer benefício para ninguém. Né? Porque às vezes a gente se distrai, o outro fala mal, a gente fala mal também, e aquela maledicência vai tomando um volume que ocupa o nosso campo espiritual e depois todo mundo fica mal e deprimido. Então não aumentei a maledicência, fiquei contendo, né? Para que aquilo pudesse ir diminuindo. A pessoa estava fazendo a maledicência e eu estava rezando o tempo todo para que aquilo se transformasse através da luz do divino numa situação melhor para todos nós. Rezei mais por todos aqueles que sofriam, né? Rezei muito, como disse ontem, rezei para muita gente, né? Senti muita tristeza e lágrimas nos olhos, mas também, ao mesmo tempo, eu desejei cada vez mais ter a certeza no meu coração que cada um estava vivendo a sua própria história. A certeza de que, se Deus está orquestrando tudo,
ter fé de que está sendo justo a experiência de cada um. Não é muito fácil isso, mas eu pratiquei bastante, né? E através dos outros eu consegui achar um lugar um pouco mais confortável em muitas situações. É ruim o que o outro está vivendo, mas eu tenho que ter certeza que a divindade está dando a ele uma oportunidade de transformar alguma coisa através daquela dor que ele está vivendo, seja pela escassez, seja pela falta de saúde, seja pela falta de emprego, qualquer coisa que o outro está vivendo, acreditar que é o melhor para ele é ter certeza de que Deus existe. Senão a gente diz que Deus existe, né, que está sobre tudo e todos, mas a qualquer um que passa qualquer coisa, a gente, ai Senhor, me esqueceu. Não. Aquilo que está acontecendo é o melhor para aquela pessoa. Ora para que ela tenha força. Isso eu fiz por mim através das pessoas. Senhor, ajuda essa pessoa a ter força para passar por aquilo que ela está tendo necessidade de passar nesse momento que está difícil para ela. Pratiquei também o silêncio. Em algumas vezes eu conseguia ficar em silêncio, outras vezes eu ficava calada quando eu não concordava com a opinião do outro. Então, se o outro estava falando uma opinião, uma linguagem que não é mais aquela que eu estou desenvolvendo, responsabilizando a tudo e a todos, não é assim mais a minha crença, eu acredito que cada homem está construindo a sua própria realidade, e então eu consegui muitas vezes ficar em silêncio, sentindo que a minha opinião e a minha verdade caminhavam de uma outra forma. Em outras vezes dava até um pouco de vontade de falar, mas eu conseguia ficar calada, só ouvindo e deixando o outro posicionar a opinião dele e só falando quando o outro me perguntava se eu concordava com aquilo ou qual a minha opinião sobre aquele tema. Se o outro não perguntasse, ficava ouvindo e aguardando através da paciência interna receber a opinião humildemente e manter orgulhosamente a minha opinião, muitas vezes diferente daquele que estava falando. Recuei muitas vezes quando alguém vinha fazendo disputa de poder. Né? Já houve uma época que a competição era muito forte em mim. Hoje eu consigo sentir menos. A competição é aquela competição, está na palavra, ação de encontrar competência. E quando a competição está acontecendo, todo ser humano vive isso, o projeto dela, na minha visão, é que cada um encontre a sua competência. Eu tenho a minha e sinto orgulho de ter essa competência. E o outro tem a dele e eu sinto humildade por poder participar e somar as nossas competências. Dessa forma, a competição não nos levando à disputa, onde o poder de um prevalece sobre o do outro, não temos problema nenhum. Como isso ainda não é muito desenvolvido, muitas vezes a gente se inflamava para provar que a nossa verdade era superior à do outro e o orgulho nessa hora não via o outro com humildade como criatura do Criador. E é aquele momento em que o orgulho nos coloca numa situação desconfortável e deixa o outro também numa situação mais agressiva. Então eu pratiquei muito isso. Não entrar em disputas de poder e sentir melhor a minha competência na minha mente, sem discutir. Isso eu sei, isso eu não sei, isso eu sei melhor, isso o outro sabe mais, e ir ajustando para começar uma nova aliança comigo e depois fazer uma nova aliança com o meu semelhante. Sinalizei coisas boas. Eu adorei fazer isso, foi muito bom para mim. As coisas boas que eu via, eu, nossa, elogiava, mostrava o mais que eu pude. Nossa, que bacana que você fez isso. Olha, como isso é importante para todos nós. Enalteci coisas que para mim eu via como valor para que o outro, com orgulho daquilo que ele estava produzindo, pudesse também ficar tão feliz quanto eu, que estava feliz por reconhecer com humildade aquilo que o outro tinha de bom e a gente somar, né, esses valores e passar mais através dos elogios, encontrarmos uma visão de Deus mais ampla na nossa terra, na nossa família humana. Engolir, isso foi bastante difícil, mas eu fiz muitas vezes. Engoli algumas agressões. Algumas agressões não, algumas reações agressivas, né? Porque algumas situações que vieram,
eu consegui, esse ano, em vários momentos, engolir uma reação semelhante. Evitei o impacto, engoli, fortaleci a minha oração dentro. Senhor, que eu possa perceber, né, o que é meu, para que eu não reaja à agressão do outro. Que eu possa transformar isso que está vindo em minha direção, reconhecendo que o melhor é a paz, que o melhor é a harmonia. Conseguir, em muitas situações, mesmo que eu tivesse engolido, que a reação às vezes vinha na ponta da língua, dissolver isso, transformar cantando, rezando, caminhando, varrendo, lavando louça, de diversas formas eu fui dissolvendo essas sensações e conseguindo evitar devolver a agressão. Isso me fez muito bem durante esse ano de 2020. Então, eu fiz para vocês aqui, li para vocês a minha listinha como uma possibilidade de despertar, porque isso é individual, né? Que nesses 4 dias que faltam, a gente possa fazer contato com o que a gente fez de bom pra gente, por nós mesmos, por escolha pessoal. E aquilo que a gente fez, né, pelo orgulho de existir, e aquilo que a gente fez através do outro, para nos facilitar uma consciência de amor maior. Eu desejei partilhar isso com vocês e convido para que a gente some uma consciência mais clara de nós e na noite de hoje nos aproximemos da força da estrela de Belém em nós e possamos ir desenvolvendo a partir dessa consciência do que já podemos fazer de melhor, a consciência da presença de uma atitude crística na nossa vida. Uma boa noite a todos.